noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IBS. Eu sou Alexia Costa, sou diretora técnica e científica do Grupo IBS e dou as boas-vindas a todos aqui que querem saber mais sobre gerenciamento de riscos clínicos e não clínicos no ambiente de saúde. Um tema que interessa a todos, seja você um líder, seja você um administrador hospitalar, seja você um enfermeiro, um médico, um profissional da assistência, recepcionista, enfim. Seja qual for o seu cargo, você tem a responsabilidade de gerenciar riscos também. Acreditem se quiser, todos nós temos essa responsabilidade para efetivamente garantir não só a segurança do paciente, mas a segurança para as pessoas que trabalham na organização, seja hospitalar ou não, e também para toda a sociedade que está envolvida aí nesse contexto. Então, gerenciar riscos é parte fundamental e a gente deveria aprender a gerenciar riscos já lá na faculdade. Não é toda a faculdade que ensina sobre isso, nem curso técnico. Então, vamos lá destrinchar esse assunto hoje, que eu tenho certeza que vai ter aí bastante envolvimento. Façam bastante perguntas, tá? Eu tô aqui o tempo todo olhando o chat de vocês para poder ir resolvendo aí qualquer dúvida que vocês tenham. Então, vamos lá. Vamos partir do princípio de que a gente precisa conceituar o que é a diferença, né? Gerenciamento de risco clínico, gerenciamento de risco não clínico. Mas antes disso, falar sobre o que é gerenciamento de riscos. Bom, gerenciar riscos significa identificar as possibilidades de riscos, né? Identificar os perigos que existem no nosso ambiente. Um perigo pode ser, por exemplo, uma tomada dentro do hospital. Uma tomada, ela é útil para, né, ligar aparelhos, ligar equipamentos de maneira geral, mas ela se torna um perigo dependendo do contexto. Por exemplo, numa unidade pediátrica, uma tomada, ela pode ser um risco de choque elétrico caso uma criança, por exemplo, coloque ali um objeto, o dedo, enfim. Então, o risco, ele leva em conta a situação em que um perigo se encontra, então o ambiente, as questões relacionadas à severidade, caso isso aconteça. Então, eu posso levar uma criança a óbito num choque elétrico? Sim, então o risco ele é bastante grave. Ele leva à questão de prevalência, então qual a chance disso acontecer. Então, por isso que a gente fala de gerenciar riscos e não gerenciar perigos, porque os perigos eles estão em toda parte, mas muitas vezes os perigos estão gerenciados. Por exemplo, tomadas na unidade pediátrica existem, sim, mas elas não estão ao alcance das crianças. Elas não estão na altura que as crianças conseguem alcançar, ou se estiverem na altura que as crianças conseguem alcançar, elas estão protegidas com protetor de tomadas. Então, isso é gerenciar riscos. Eu estou prevenindo que esse risco leve a um dano, tá? Então, só para a gente entender claramente a diferença entre perigo, risco e o dano que acontece caso esse risco aconteça, tá bom? Então, basicamente, aprendemos rapidamente o que é gerenciamento de riscos. Então, gerenciar riscos é implementar medidas, processos, procedimentos, políticas, sistemáticas para que esses riscos todos sejam identificados no meu ambiente, na minha organização, no meu setor, e eu implemente ali práticas, processos, procedimentos para que esse risco não cause dano, tá? Então, basicamente é isso. Então, vamos começar falando de gerenciamento de riscos não clínicos. Bom, não clínico ele tem a ver com tudo que não está diretamente ligado à assistência do paciente. E o gerenciamento de risco clínico tem a ver com gerenciar riscos que estão ligados à assistência direta ao paciente. Basicamente é isso, tá? Pra gente dividir esses dois grupos bem rápido para a gente aprender um pouquinho mais. Então vamos começar falando dos riscos não clínicos, né? Quem aí quer dar uma ideia do que seria um risco não clínico? Um exemplo. O que no nosso hospital pode ser um risco que não está ligado direto a essa assistência ao paciente? Eu acabei de falar de um. Que é o risco de choque elétrico, né? Então, esse choque elétrico, o gerenciamento das tomadas, gerenciamento de para-raios, enfim, tudo que está ligado à eletricidade, ele não tem nada a ver com assistência direta ao paciente. Ah, mas pode acometer um paciente? Pode, né? Pode cair um raio na organização e acometer um paciente, o paciente pediátrico pode sim ser eletrocutado, né? Um bisturi elétrico, mas ele não está ligado diretamente à assistência. Pode acometer um paciente, mas de forma indireta, tá? Não é ligado à prestação direta do cuidado.
Oi, Luiz, tudo bem? Então, outros exemplos de riscos não clínicos. Riscos ligados à imagem da organização. Imagine que qualquer evento aconteça e isso sai nos jornais, sai no Globo Repórter, etc. Isso tem a ver com risco de imagem da sua organização. Tem que ser gerenciado também. Peraí que o pessoal já tá falando aqui, ó. Risco financeiro, a Andressa tá falando, muito bem. Risco de imagem, a Andressa falou também, junto comigo. O que mais aqui, ó? Risco de estrutura, Débora Brits falando. Oi, Dé, tudo bem? Quanto tempo? Risco de estrutura, risco ambiental, risco de imagem. O que mais aqui? Vamos falar de outros aqui. Água, né? Então, a água que está sendo utilizada no laboratório, a água que está sendo utilizada como água potável lá no SND, a água que está sendo utilizada mesmo lá na hemodiálise, né? Super crítica. Apesar de ela ter uma ligação indireta com o paciente, ela é um risco não clínico. Ela tem que ser gerenciada ali pelo serviço de manutenção predial, o próprio laboratório e assim por diante. Gases medicinais, apesar de ter uma ligação um pouquinho direta com o paciente, ele é considerado um risco não clínico, né? Tem toda uma legislação em cima. Hoje em dia, até temos aí o farmacêutico responsabilizado por esse gerenciamento de riscos. Muitos farmacêuticos hospitalares ainda não sabem que essa é uma responsabilização deles, mas junto aí com o serviço de manutenção predial. As questões ligadas aí a incêndio, né? Não só o risco elétrico, mas incêndio de maneira geral. A gestão dos riscos ocupacionais, né? Os riscos de RH, o risco relacionado a absenteísmo, a acidentes de trabalho, riscos relacionados a turnover, né? Você está com profissionais que estão faltando ao serviço, você não tem um dimensionamento de enfermagem adequado, tudo isso é um risco não clínico, apesar de indiretamente poder acometer o paciente, tá? Então ficou claro para vocês o que seria esse risco não clínico, o risco de equipamentos, né? O risco relacionado a toda a estrutura predial, né? Então sinalização, elevadores, recepção, ouvidoria, tudo isso é gerenciamento de risco não clínico. Mas Alexia, ele tem a mesma importância que o gerenciamento de riscos clínicos? Claro que sim, né? Claro que sim. Como eu falei, ele atinge o paciente de maneira indireta, mas atinge também o colaborador, atinge a organização como um todo e tem que ser gerenciado. E para a gente gerenciar riscos, existem algumas etapas clássicas e básicas, anotem aí quais são elas, que deve ser realizado para riscos clínicos e não clínicos. A primeira delas, e talvez a mais importante, é identificar os riscos. Então, quais são os riscos no meu departamento? Quais são os riscos na etapa de gerenciamento da qualidade da água? Quais são os riscos relacionados à manutenção de equipamentos, manutenção preventiva, calibração, manutenção corretiva? O que está falhando na minha organização? Não adianta, gente, fazer um Google, pegar os riscos lá que estão na internet ou copiar a planilha de gerenciamento de riscos do seu hospital parceiro ou do hospital vizinho, concorrente. Não adianta, porque os riscos que existem na sua organização podem ser totalmente diferentes dos riscos que existem lá. A gente não falou que risco depende do contexto, do ambiente, do tipo de paciente, do capacitação e treinamento dos colaboradores, né? Quanto mais colaborador novo você tem rodando na sua organização, mais o risco de processos e práticas e procedimentos não estarem sendo implementados da maneira correta, porque eles ainda não aprenderam eficientemente qual é essa maneira correta, né? Então, gerenciar riscos parte dessa identificação. Como que se identifica riscos? Existem várias formas, mas a mais útil e mais usada é reunir as pessoas que trabalham naquele processo. Então, seja você líder, você com seus colaboradores, reunir e começar a colocar no papel ou na tela quais são esses riscos, o que pode dar de errado. Não é o que já deu de errado, não é analisar os incidentes que você já teve, claro que isso é importante também, analisar o seu histórico, o que já deu errado aqui e passar isso para um papel e falar que isso é risco. Aquilo que pode dar errado, que tem uma chance de dar errado, que tem uma chance de causar um dano, é considerado risco também, tá? Então, no gerenciamento de riscos, a gente tem que ter uma atuação retrospectiva, que é olhar tudo que já aconteceu e verificar, será que pode acontecer de novo? Será que ainda temos brecha para que aquilo aconteça de novo? Por exemplo,
Realizamos uma queimadura por bisturi elétrico durante uma cirurgia de um paciente. O paciente se queimou, o paciente sofreu um dano ali moderado, etc. Ele teve que ter mais dias de internação, ele teve que ter uma reoperação, seja lá qual for o dano. Não é o grau de dano que vai falar que aquilo é um risco importante ou não. Às vezes foi uma queimadura leve, mas aquilo tem que ser gerenciado da mesma forma, tá? Então não é só olhar para trás, mas olhar para trás também é importante, mas olhar também para frente. Não, ter uma gestão de riscos proativa, né? Que vai olhando as possibilidades de risco. Então você ter um centro cirúrgico, usar bisturi elétrico já significa que esse risco tem que ser gerenciado no centro cirúrgico, independente dele já ter acontecido ou não. Ele é um risco possível, tá? As tomadas lá na pediatria, por mais que nunca nenhuma criança tenha tido um choque elétrico, é um risco a ser gerenciado, porque ele pode acontecer, tá? Então, quando a gente parte desse pressuposto de gerenciar riscos, identificar riscos, é a etapa primordial, tá? Então, identificar riscos é fazer uma lista de tudo que pode acontecer e a maneira mais útil de você gerenciar isso, identificar isso, é olhando para as etapas do seu processo. Então, lá no banco de sangue, quais são as etapas desse processo? Bom, primeiramente, a solicitação do hemocomponente, né? Quais os riscos relacionados à solicitação do hemocomponente? Eu tenho um manual de hemoterapia, onde esse médico, que né, às vezes não é um médico que está sabendo muito dos protocolos da organização, onde ele pode ter acesso aos protocolos e saber a quantidade de bolsas, o tipo de bolsa para aquela patologia, para aquela doença, para aquela cirurgia, como é que funciona a reserva cirúrgica. Então, primeiramente, você tem isso muito bem definido para que a solicitação seja segura. Recebimento dessa solicitação, você tem ali dentro do banco de sangue um hemoterapeuta, um profissional, um biomédico, etc., que avalie a pertinência daquela solicitação frente ao protocolo. Ele faz né, um bate-protocolo versus solicitação. Então, já estou gerenciando ali o recebimento da solicitação. Próxima etapa, o processamento dessa solicitação e coleta dessa amostra de sangue, né, para você fazer todas as provas, né, para você efetivamente preparar aquela bolsa de sangue junto ao paciente. Quais são os riscos nessa etapa? Quais são os riscos do processamento e liberação dessa bolsa? Quais são os riscos na hemotransfusão? Onde moram aí, eu diria para vocês, quase que mais da metade dos riscos relacionados à hemoterapia. Então, olhar as etapas do seu processo em grupo, né, junto com todos os membros da sua equipe, e inclusive junto com membros que não são da sua equipe, mas que participam do processo, por exemplo, a enfermagem lá na UTI, a enfermagem da emergência que instala essas bolsas, quais são os riscos que elas estão enxergando, eles estão enxergando que nós do banco de sangue não estamos. Tá? Então, identificar riscos parte do pressuposto de olhar as etapas do processo e sempre de olho nos riscos clínicos e nos riscos não clínicos, tá? Já aprendemos os riscos não clínicos, agora vamos falar um pouquinho de riscos clínicos. Bom, riscos clínicos, eles estão associados diretamente à assistência ao paciente. Um dos riscos mais comuns e prevalentes em qualquer ambiente de saúde, risco relacionado ao uso de medicamentos. Né? E aí a gente tem riscos em todas as etapas desse processo. Na prescrição desse medicamento ou desses medicamentos, na avaliação, análise técnica dessas prescrições pelo farmacêutico, na separação desses medicamentos lá na farmácia, no armazenamento, né? A questão, por exemplo, de medicamentos muito parecidos, seja na pronúncia, né? Então a ceftriaxona e a ceftazidima, safe, às vezes você vai pegar um produto, você pega o produto errado, por isso que o código de barras é importante. Embalagens semelhantes, que também não devem ficar próximas lá na fase de armazenamento, o recebimento dos medicamentos, né, toda a checagem aí do fornecedor, do lote, garantir que aquela carga não é roubada, enfim. Que mais? Dispensação tem um monte de riscos, né? A questão do tempo correto de dispensar esse medicamento para assistência, a questão, né, de gerenciamento de produtos controlados, né, da portaria 344, a devolução desses produtos também tem riscos, né? Garantir que todos os produtos são devolvidos, que não haja armazenamento de produtos nas unidades assistenciais, né? Produtos que não devem estar lá.
e assim por diante. Tem um monte de riscos no ciclo medicamentoso. Então, o ciclo medicamentoso, principalmente a administração desse medicamento junto ao paciente, ele é um risco clínico importante. Né? Então, gerenciar, por exemplo, interações medicamentosas, gerenciar o uso de polimedicamentos, né? Um excesso de medicamentos, principalmente para pacientes idosos, tudo isso são riscos que têm que ser gerenciados. Gerenciar reações adversas, né? Fazer farmacovigilância, gerenciar as etapas, principalmente não clínicas, né? Que é lá no recebimento, etc., também são importantes nesse ciclo. E aí a gente vai vendo que vários departamentos participam do gerenciamento de riscos de uso de medicamentos. Não é só a farmácia. Não é só a farmácia que controla os carrinhos, não é só a farmácia que controla o anestésico lá no centro cirúrgico na endoscopia. Então, é um gerenciamento de riscos multidisciplinar, claro que encabeçado por um farmacêutico, né, que é quem entende o ciclo inteiro, mas que ele vai desdobrando essa parceria de gerenciamento junto com as diversas áreas, junto com as diversas expertises e profissões, tá? Então, o que mais aqui? A gente tem, depois que identificou esse risco, que analisar e avaliar esses riscos. Então, a próxima etapa é a gente entender se esses riscos realmente são pertinentes, se existe uma probabilidade de ele acontecer e qual a probabilidade. É por isso que a gente usa ferramentas como escalas, como FEMEA, como, enfim, algumas ferramentas aí que podem ser utilizadas, para a gente classificar, né, esse risco e entender se ele é prevalente, não prevalente, se ele é grave, não é grave, e a partir daí a gente priorizar aqueles riscos de mais alto valor, de mais alto risco, né? Aqueles riscos que são altíssimos, gravíssimos, são aqueles que a gente tem que forçar medidas de prevenção com todo o nosso empenho, né? Deixa eu ver aqui que tem já gente chegando com perguntas. A Thaís, você julga que a equipe de enfermagem deixar a unidade de assistência para se deslocar até a farmácia para pegar medicamentos e materiais pode ser um risco clínico escondido? Tudo depende, Thaís, depende do dimensionamento, né? Se o dimensionamento está correto de enfermagem. Depende também se tirar um profissional da farmácia para fazer essa dispensação o tempo inteiro, não vai defasar a farmácia. Então, assim, tem que ser analisado em conjunto, porque não existe uma resposta ideal nesse caso. Cada caso é um caso. Existem hospitais extremamente verticalizados, né? Prédios com elevadores, onde essa logística é muito complicada. Então, por isso que às vezes entregar medicamentos em mais horários pela farmácia faz mais sentido do que entregar apenas a cada 6 horas ou a cada 8 horas, né? Ou a cada 24 horas, o que é pior ainda. Então, é importante que farmácia e enfermagem analisem esse cenário, analisem o processo e discutam quem pode contribuir mais e gerenciar mais essa questão de entregas, né? Pode ser que em alguns casos, alguns medicamentos tenham sim que ficar armazenados na unidade, não é o ideal, mas por conta desse risco da demora, às vezes a demora é mais prejudicial para o paciente. Por exemplo, deixar o antibiótico para o paciente de sepse lá na emergência e não esperar que a farmácia dispense com atraso, porque a gente tem apenas 60 minutos como padrão ideal para que esse paciente administre esse antibiótico na suspeita de sepse. Então, tudo tem que ser avaliado e implementada aí práticas de gerenciamento de riscos específicas para o contexto, tá? Então, falamos de identificação, falamos de análise e avaliação desse risco, classificar esse risco para a gente saber quais a gente deve dar uma atenção e prioridade maior, né? Então, pode ser que essa questão da entrega do medicamento seja um risco muito importante na sua área, pode ser que num outro departamento isso já não seja tão importante, né? Por exemplo, no centro cirúrgico, onde não existe tanto uso de medicamentos, né, quanto numa unidade de UTI, pode ser que esse risco seja muito ínfimo e menor do que numa UTI. Então, por isso que cada departamento vai ter uma classificação diferente. A Dirce, quanto a riscos relacionados especificamente ao contexto de UTI, você pode exemplificar? Uau, UTI eu diria que é um dos setores com mais riscos, principalmente clínicos, né? Tem um monte de riscos não clínicos relacionados a equipamentos, mas os riscos clínicos estão por todo o lado, porque esse paciente é um paciente polimedicado, ele é um paciente cheio de comorbidades, ele é um paciente que, em geral, tem risco de tromboembolismo venoso,
pelas condições, né, de não deambulação, pela condição clínica, muitos pacientes oncológicos, muitos pacientes pós-cirúrgicos de cirurgias grandes, etc. Então, é um contexto onde o gerenciamento do risco clínico tem que ser diário. Então, todo santo dia você vai ter que analisar aqueles riscos frente a cada paciente, porque esse paciente ele está mudando e evoluindo para melhor ou para pior o tempo todo. Então, quem ele era ontem já não é quem ele era hoje. Pode ser que hoje tenham riscos novos, ou pode ser que hoje aquele risco de úlcera por pressão já não seja mais relevante. Então, você primeiramente vai ter que identificar quais são os riscos dependendo do perfil desse paciente. Então, por exemplo, uma UTI que recebe muitos pacientes oncológicos, né? Você vai ter que entender que muitas vezes aquele paciente ele já está entrando num contexto paliativo que ele nem deveria estar ali, né? Então, gerenciar o risco da permanência dele e levá-lo para uma unidade de internação e talvez para um home care seja um risco a ser gerenciado ali, dependendo do seu perfil. E aí vale a pena a gente analisar a importância daquele requisito do Manual da ONA que fala tanto, né, da identificação do perfil epidemiológico do paciente. Desde o primeiro manual isso existe, inclusive no último. Por que identificar perfil epidemiológico? Porque eu preciso conhecer quem são os pacientes que eu atendo na minha UTI, ou na minha unidade de internação, ou na minha emergência, centro cirúrgico. Porque dependendo do perfil de pacientes que eu atendo, eu vou ter riscos diferenciados. Por exemplo, se eu sou uma unidade de internação que atende e realiza quimioterapia, atende pacientes oncológicos e realiza quimioterapia em paciente internado, eu vou ter riscos de extravasamento que eu não teria numa unidade de internação comum que não recebe esse paciente. Eu vou ter riscos relacionados à neutropenia, plaquetopenia, condições muito inerentes a esse paciente que eu não tenho geralmente, usualmente para outros pacientes. E o limite, né, de plaquetas e série branca e vermelha é diferente do que olhar para um paciente comum, porque ele está recebendo quimioterapia. As questões de gerenciamento de infecção são importantíssimas para esse paciente, muito mais. Então, a gente precisa entender quem é o nosso paciente, quem são os pacientes que eu atendo, para então eu falar, eu tenho que gerenciar esse risco. Por exemplo, numa unidade de saúde mental, é óbvio que eu vou ter que gerenciar riscos de heteroagressão, autoagressão e suicídio com muito mais ênfase do que eu gerenciaria numa unidade de internação comum, né? O gerenciamento de risco de suicídio, ele é importante no fluxo obstétrico materno-infantil? Sim, porque a gente tem ali uma paciente que pode estar tendo depressão pós-parto. Eu tenho que identificar essa depressão pós-parto o quanto antes para eu gerenciar o risco de suicídio. Então, são riscos que vão ser prevalentes em algumas unidades assistenciais e menos prevalentes em outras. Então, por isso que a identificação de riscos é importante. A Débora falando aqui, né, restritos ao leito, sim, esse paciente ele é totalmente... ele tem que ser gerenciado, né, quanto aos riscos relacionados a essa condição, como, por exemplo, lesão por pressão. Quais as ferramentas para mapear e gerenciar os riscos? A Baguira está perguntando, ou Baguira, não estou vendo a foto, acho que é o. Existem várias ferramentas como FEMEA, como HFEMEA, não usar matriz Guth, tá, gente? Eu sei que tem muito hospital que usa matriz Guth para gerenciar riscos, mas é errado, não pode. Matriz Guth é uma matriz de priorização de atividades. Então, eu tenho 5 atividades para fazer hoje. Eu tenho que construir um projeto, eu tenho que validar o dimensionamento de enfermagem, eu tenho que implementar tal coisa, eu tenho que ter reunião com o meu chefe, blá blá blá. 5 atividades. Qual eu priorizo? Qual é a urgência de cada um? Isso é útil para a matriz Guth, não é para gerenciar riscos, tá? Gabriele Marques. Existe alguma escala, como a de Fugulin, para ser aplicada no PS para ajustar o número de pessoal para evitar o risco de não prestar assistência adequada, sabendo que o fluxo é muito sazonal? Sim. O próprio COFEN, ele tem a regra, né, de dimensionamento especificada por área assistencial. Então, seguir aquela regra é importante, mas analisar o seu contexto também é muito importante. Então, às vezes a ferramenta ela é útil, mas ela não te responde totalmente, porque você tem que analisar o seu contexto. Qual é essa emergência? Uma emergência lá do HC, né, no Hospital das Clínicas de São Paulo, ela tem um nível de complexidade assim altíssimo.
se a gente compará-la com uma emergência pediátrica de um hospital de atendimento privado, que tem outros hospitais ao redor e que tem um perfil de paciente que é mais gastroenterite, asma, né, as doenças sazonais aí da pediatria, ele tem possivelmente um dimensionamento muito menor do que exige um HC. Então, não adianta a gente só olhar a ferramenta de maneira cega. A gente tem que olhar a ferramenta sim, a gente tem que respeitar o que o COFEM preconiza, mas a gente tem que gerenciar risco de uma forma mais personalizada. Tá? E aí discutir com os gestores acima sobre essa necessidade. Raí Lisboa. E quando tratamos de riscos em laboratório de anatomia patológica, o de não termos atendimento direto ao paciente, como gerenciar esses riscos através de processos? Sim, na verdade, na anatomia patológica, vocês também têm um monte de riscos. Coleta de materiais, eu diria que principalmente a anatomia patológica é muito mais crítico, porque às vezes você não tem a chance de coletar de novo, porque a coleta foi feita numa cirurgia, né? Então você não tem outra chance. Então imagina perder uma amostra de um paciente que não tem outra chance de ter essa amostra disponível. Já tirou, o ovário foi retirado, você não tem outra chance. Então gerenciar os riscos da coleta é extremamente importante, gerenciar a identificação dessa amostra, que em geral é crítica, porque são amostras que vêm de consultórios diversos, outros laboratórios, às vezes esses médicos não cumprem o preconizado, a gente tem que estar ali forçando para que aqueles identificadores mínimos sejam preconizados. Garantir que todo o processo de macroscopia, né, tenha seus riscos gerenciados, que esse técnico seja efetivamente treinado, que a gente tenha toda ali a estrutura, os procedimentos definidos e seguidos. Na parte de microscopia, a mesma coisa. O gerenciamento do tempo, né, de liberação desse resultado, desse laudo, é extremamente importante. Você tem ali um paciente, muitas vezes oncológico, esperando aquele resultado para uma decisão clínica, então vai para a cirurgia, vai para a radioterapia, vai para a quimioterapia, não faz nada porque não é câncer. É questão de vida ou morte. Quanto mais dias ele espera, mais o tumor dele está crescendo. Então a gente tem que ter esse entendimento de que mesmo os riscos aí indiretamente ligados ao paciente afetam a assistência dele de maneira muito direta. Ah, mas Alex, e aí? Essa questão da demora do laudo da anatomia patológica, eu classifico como risco clínico ou não clínico? A classificação é o de menos. Você pode classificá-la como risco clínico ou pode classificá-la como risco não clínico. Não importa. Desde que você gerencie, tá? Então, assim, não é importante uma classificação muito rígida. Alex, a água da hemodiálise, eu posso entendê-la como risco clínico? Se você entender o que é risco clínico, porque está afetando diretamente o seu paciente, está tudo bem, gente, não tem problema. Essa classificação entre risco clínico e não clínico é apenas uma classificação para a gente entender que existem os dois, mas ninguém vai te punir por você ter entendido que aquele risco é clínico ou não clínico, ou vice-versa, tá? Beleza? Espero que eu tenha respondido aí, vocês vão jogando as perguntinhas aqui que eu estou animada. Marcela Brito, nossa querida aí, aluna, consultora, podia dar exemplo de riscos ambulatoriais em oftalmologia? Sim, o risco mais comum em oftalmologia é o risco relacionado ao uso de colírios, né? Os colírios aí que em geral são aplicados pelas recepcionistas e muitas vezes não tem um protocolo definido, né? Então, o que tem que ser perguntado para esse paciente, como evitar contaminação, né? Então, se você está pingando o mesmo frasquinho de colírio num paciente A e daqui a pouco no paciente B, como que você garantiu que você não encostou a pontinha daquele colírio, por exemplo, nos cílios do paciente, não contaminou aquele colírio? É proibido? Não, não é proibido você usar o mesmo frasco para vários pacientes, mas você tem que ter regras, você tem que treinar aquela pessoa que vai fazer a administração, você tem que garantir que algumas perguntas relacionadas, inclusive, à clínica, caso esse paciente responda que sim, essa recepcionista não aplique e contate ali um enfermeiro ou um médico, porque é uma situação especial. Então, ter protocolos de atendimento muito bem definidos é extremamente importante também. E em oftalmologia, muitas vezes a gente esquece de compreender aquele paciente como um paciente completo, como um paciente que tem que ter um olhar integral. A gente não pode olhá-lo como um olho que está vindo fazer a consulta, né? Ele é integral, ele tem diabetes, ele tem dificuldade de deambulação, ele pode ter risco de queda, ele tem
problemas que vêm junto com ele, além do olho. Então, a gente também tem que lembrar de gerenciar isso, né? Ele tem risco de queda, o meu ambiente está sendo facilitado para essa acessibilidade do cadeirante, etc. Né? Então, mesma coisa, é como se ele fosse um paciente comum. O que mais aqui? Godefroy Carol. Pode falar a diferença entre PDCA e PDSA? Eu até posso falar, né? A principal diferença é que o C é check, checar, e o S é study, estudar. Mas esse não é uma temática agora para o nosso foco, que é gerenciamento de riscos. A gente pode até, eu vou até anotar aqui para a gente falar disso numa outra live, tá bom? Para a gente não perder o fio da meada, senão eu começo a sair para outros assuntos. Thaís Nunes, como gerenciar os riscos da endoscopia? Vários riscos aí na endoscopia. Primeiramente, o risco não clínico relacionado à limpeza e desinfecção dos endoscópios. Ali mora um risco muito grande, porque muitas vezes algumas organizações não contemplam, não obedecem o tempo ideal de desinfecção desses endoscópios. Acreditem, ainda tem isso, às vezes a gente ainda pega isso em diagnóstico de organização nova que nunca fez gestão da qualidade na vida. Então, obedecer, dependendo do produto que você utiliza, dependendo das regras que a sua CCIH estabeleceu, o tempo definido tem que ser cumprido à risca. Se o tempo é de 30 minutos, você tem que cumprir 30, não adianta cumprir 20 e achar que tá tudo bem. Hoje a gente tem problemas sérios, por exemplo, de contaminação, né, de infecção do paciente com Helicobacter pylori por questão de não desinfecção adequada de endoscópio. Você pode contaminar aquele paciente com a bactéria do paciente anterior. Então isso é muito sério. Então esse é o principal risco aí não clínico gerenciado na endoscopia. Temos o risco relacionado ao uso de anestésico, né, seríssimo. Então quais são os procedimentos em que o anestesista vai ter que estar presente, como que se gerencia esses medicamentos que são dispensados pela farmácia, armazenamento, né, desses medicamentos. Se você já vai aspirar esses medicamentos antes do procedimento, que em geral é o que se faz, como que você sinaliza as seringas para garantir que aquela seringa realmente é daquele produto e não de outro? Como que é o seu fluxo de atendimento de emergência, carrinho de emergência? O que a gente pega, gente, de diagnóstico de serviço de endoscopia e que a gente vai olhar os material esterilizado, né, desde gaze, as pinças, etc. Material com esterilização vencida, acreditem, a gente pega isso ainda. Então, assim, tem um monte de riscos relacionados a equipamentos, instrumentos, medicamentos, fluxo, né? Garantia aí capacitação bastante grandiosa para os médicos, né? Hoje a gente ainda tem casos aí de perfuração de cólon, né? Que poderiam ser evitados por uma técnica. O gerenciamento desse paciente no pós-exame, né? Na sala pós-exame, garantir que tem ali uma enfermagem que está monitorando esse paciente, que está olhando se ele não está tendo nenhum problema, e garantir que esse paciente retorne se necessário. Então, por exemplo, o paciente que retirou pólipo, né, é importante que no máximo em 5 anos ele retorne para fazer uma nova colonoscopia, né? Isso tem que ser orientado para ele pela questão do gerenciamento aí de risco de câncer de colo retal, né? Então, existem vários pontos de risco que têm também que ser identificados e gerenciados, mas esses são os mais importantes. Mas tem muito mais, tá, gente? Tem muito mais. E conversando, interagindo com as pessoas que fazem as práticas na sua organização que vocês vão conseguir identificar mais e mais riscos, tá? O que mais aqui? Bruna, em áreas administrativas e de apoio, tem somente gerenciamento de riscos não clínicos? Nem sempre. Né? Então, por exemplo, eu acabei de dar o exemplo da recepção na oftalmologia. Né? A recepção aplicando um colírio através de um protocolo médico, mas que a recepção pode estar gerando uma infecção para esse paciente. Né? É um risco clínico direto. Então, mesmo profissionais administrativos, dependendo do caso, eles podem causar riscos clínicos, sim. O técnico lá da manutenção não gerenciou água da hemodiálise. Teve um surto de infecção na hemodiálise, um dos pacientes morreu.
Olha a gravidade disso. Por isso que eu falei, às vezes a água pode ser considerada não clínico, mas ela pode ser considerada clínico também, dependendo do contexto. Então, não foquem muito na classificação. Se é classificação clínico ou não clínico, isso não importa. O importante é gerenciar. O importante é o paciente estar seguro, tá? Muito menos do que teorias aí e a gente ficar discutindo se é clínico ou se é não clínico, tá bom? O que mais aqui, gente? Miriam, como gerenciar riscos na coleta de preventivo? Identificação da paciente, garantir, aliás, recentemente foi aprovado aí o direito da paciente a ter, né, a presença de uma segunda pessoa na sala de exames, né, pela questão aí de riscos que a gente já teve na história aí da medicina, infelizmente, né, de abuso, inclusive abuso sexual durante o exame, garantir a identificação da amostra, garantir que essa pessoa que está coletando tenha a técnica certa, seja capacitada, né, e habilitada adequadamente para a realização do preventivo, garantir que essa amostra tenha um fluxo adequado até o laboratório de anatomia patológica, que a gente acabou de falar, que essa amostra não se perca, garantir orientações a essa paciente, né, gerenciar o risco aí, enfim, relacionados à própria comunicação. A comunicação é extremamente importante. Então tem vários riscos aí. Garantir que esse material está sendo conservado no ambiente adequado e muito mais. Letícia, poderia comentar sobre riscos em laboratórios de análises clínicas? Uau, um monte! Aliás, a gente está com o curso de gerenciamento de boas práticas de acreditação em SADT. Depois vocês olham lá no nosso site, www.ibs.med.br, só sobre SADT. Mas assim, laboratório, 60% a 70% dos riscos estão na fase pré-analítica. Inclusive, a gente teve há 2 semanas atrás uma live com a Ana Lúcia Ponte. Depois vocês olham, tanto aqui no nosso Instagram quanto no nosso YouTube, que é o canal Excelência em Saúde. Esse vídeo está gravado, vocês podem assistir. É 1 hora inteira, maciça, só sobre riscos de laboratório. Vale muito a pena. Giovana, o núcleo de segurança do paciente é obrigatório em todos os serviços de saúde? Não. Quase todos, tá? Então, laboratório, clínicas, hospitais, né, de maneira geral, endoscopia, todos têm que ter, mas estão isentos laboratórios de análises clínicas ou citopatologia, anatomia patológica e home care, tá? São apenas esses 2 casos que não têm obrigação legal. Ok, Alexa, não tem obrigação legal, mas seria interessante eu estabelecer um núcleo de segurança do paciente? Seria, né? Então, pode ser a sua própria qualidade, se você tem lá um escritório da qualidade, uma gestão da qualidade, nem que seja uma única pessoa gerenciando, mas que ela tenha um entendimento, né, de práticas de segurança do paciente. Não fique olhando só o exame de maneira muito não clínica, né? Ela entenda o contexto do paciente de maneira geral, entenda a questão da importância do laudo, do tempo, do exame ser entregue para a pessoa certa, enfim, tem um monte de riscos ali que podem ser gerenciados. Cariloila, espero que eu tenha falado certo. Poderia falar sobre os riscos relacionados à dispensação de medicamentos? Posso, apesar de eu já ter falado um pouquinho. O risco de dispensação, ele envolve o risco relacionado aos processos anteriores, que é prescrição médica, análise de prescrição, armazenamento, separação. Então, se alguma coisa falhou nesses 4 processos, nessas 4 etapas anteriores, obviamente a sua dispensação vai estar falha, porque você está dispensando um medicamento em dose inadequada, em sobredose, ou medicamento faltando, ou uma prescrição dupla, porque o médico tinha acabado de fazer uma, você dispensou, está fazendo a outra, dispensando de novo sem recolher a anterior. Principalmente relacionado a tempo, né? Então, dispensar nos tempos acordados, nos tempos adequados. A cada 6 horas, a cada 8 horas, de hora em hora, de 2 em 2 horas. Para esse paciente que entrou no protocolo de sepse, tem um tempo diferenciado, eu tenho que dispensar na hora, eu não posso esperar, eu tenho que correr com esse antibiótico. Então, esses riscos relacionados a tempo e medicamento certo, para o paciente certo, na hora certa, são os principais, tá? Liliana Aranha, como muitos consultórios abertos fazendo procedimentos estéticos, as acreditações estão disponíveis somente para organizações hospitalares? Não, Liliana. Atendimento ambulatorial, consultórios também tem acreditação. Eu
imagino, pelo menos no IBS, não tem nenhuma clínica de estética acreditada, tá? Ainda são serviços que estão muito longe do contexto de gestão da qualidade e é urgente que eles venham para esse mindset, para essa cultura, né, de segurança do paciente, porque a gente vê aí na mídia o tempo todo problemáticas, né, tanto com procedimentos estéticos mínimos como o botox, como preenchimento, né, o paciente tem intercorrências, tem que fazer câmara hiperbárica, um custo absurdo que o convênio não paga. Procedimentos relacionados à lipoaspiração realizados em ambientes totalmente fora de segurança, fora de ambientes hospitalares, em clínicas fundo de quintal, né? Paciente colocando silicone em clínica fundo de quintal, acreditem que isso acontece. Então, assim, são muitas vezes organizações que não prezam por qualidade nenhuma e, obviamente, terão muita dificuldade de serem acreditadas, porque a acreditação exige, né, padrões de segurança aí importantes. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, clínicas podem ser acreditadas, tá? Marcela, preciso ter na matriz de risco a indicação de risco? O que você chama de indicação de risco? O risco identificado, tipo o nome do risco? Sim, se é que é isso. Depois você me explica de novo. Aline Mesquita, comenta um pouco sobre gerenciamento de riscos jurídicos e de imagem. Muito bom. Bom, o gerenciamento de riscos jurídicos e de imagem, primariamente, ele tem que estar baseado num gerenciamento de riscos total da organização que está acontecendo antes. Então, assim, se você está tendo um dano, sei lá no centro cirúrgico, você operou um paciente pediátrico, amígdala, o paciente foi deixado lá no pós-cirúrgico, ninguém lembrou dele, entrou num processo ali de deterioração clínica e morreu, né? Não era para morrer, era totalmente prevenível. Obviamente que isso vai ter um impacto de imagem enorme, né? Principalmente paciente pediátrico que comove aí bastante a mídia. Então, primeiramente, gerenciar riscos como um todo na organização é o pilar para você gerenciar esses dois tipos de riscos. Segundo, aconteceu o que não era para acontecer, aconteceu o pior, né? Temos aí eventos adversos em todas as organizações de saúde, infelizmente faz parte, né? A gente tenta gerenciar, diminuir a incidência, mas vez ou outra eles vão acontecer, infelizmente. Como é que você gerencia isso? Como é que você gerencia a sua área de comunicação da empresa, né? Seja um hospital, seja minimamente. Quem vai falar? Seus colaboradores sabem que eles não podem falar com mídia, eles não podem sair lá da organização com a sua bolsinha e serem abordados por um repórter e eles falarem sobre o assunto? Existe alguma regra para isso? Eles sabem quem vai falar, o que falar, como fazer o disclosure, que é contar para a família do paciente que aquilo aconteceu. Então, são vários pontinhos aí que podem ser estabelecidos, definidos, para que esse risco de imagem seja um pouco mais controlado. Alex, ele vai eliminar 100% do risco disso sair na mídia? Não, né? Mas vai amenizar. E é isso que a gente tenta com o gerenciamento de riscos. Nem todo risco pode ser eliminado. A gente fala justamente não eliminar riscos e nem só mitigar riscos, que é controlá-lo. A gente fala em tratar riscos. Tratar significa eliminar, significa mitigar, significa eu terceirizar o risco, por exemplo. Eu fazia preparação de nutrição parenteral no meu hospital. Vez ou outra tinha contaminação, né? O laboratório falou, essa nutrição que foi preparada contaminou. Eu vivia tendo esse problema, ou desperdício, etc. Terceirizo, contrato uma farmácia que faz essa manipulação para mim com todo o processo rígido, etc. Então, terceirizar riscos também é uma opção, tá bom? Marcela, risco clínico ou não clínico? Seja clínico ou não clínico, não sei se eu entendi sua pergunta ainda. Seja clínico ou não clínico, a ferramenta que você utilizar é a mesma, tá? Você vai identificar ali todos eles, independente se eles são clínicos ou não clínicos. Você pode até separar, colocar numa corzinha diferente, fazer uma planilha para um para outro, mas não precisa, tá? Você pode fazer uma lista única de riscos clínicos e não clínicos. Lucy, como trabalhar a matriz de riscos para que saia do papel e seja realmente efetivo? Bom, envolvendo as pessoas que vão gerenciar esses riscos na
identificação dos riscos. Não adianta só o líder, o gerente fazer e falar, tome aqui, a partir de agora esses riscos vão ser gerenciados. Isso não pega, isso não cola. Tem que envolver todo mundo. Treinar as pessoas quanto ao que é identificar riscos, como que ele vai identificar riscos ao longo desse processo, porque não são lá os 15 riscos que você identificou na sua planilha, os mais importantes, eles não são os únicos, vão surgir riscos ao longo do tempo. Por isso que a gente sempre fala, é importante você revisar essa planilha de riscos pelo menos uma vez ao ano, no mínimo. Se puder mais, melhor. Mas por quê? Porque você vai tendo riscos novos que vão acontecendo, você tem pacientes diferentes que vão surgindo, você não gerenciava alergia a látex lá no centro cirúrgico, mas surgiu um caso e aí você lembrou que aquilo era importante, tem que inserir na planilha, tem que ser gerenciado. As suas notificações de eventos adversos, né, o que você notifica lá para a qualidade, elas têm que ser analisadas frente a riscos novos que estão surgindo. Então, não é só notificar e esquecer. Notifiquei, tratei lá, implementei uma medida corretiva, treinei as pessoas e esqueci. Não, aquilo tem que vir para a planilha de identificação de riscos, caso não esteja, tá? A Ana Lu Ponte, que está aqui, eu estava falando dela agora há pouco. Assistam lá a live sobre laboratório. Assistência nutricional, a Andressa está perguntando. Vários. Assistência nutricional é extremamente complexa, porque a gente tem o serviço de nutrição e dietética, né, que tem toda a parte ali de qualificação de fornecedores desses alimentos, recebimento dos alimentos, temperatura que tem que ser checada, armazenamento, né, dos produtos, garantir preparação adequada, garantir que não haja contaminação ao longo de todo o SND, né, garantir que os processos são seguros, que os equipamentos são bem lavados. Tem a questão do lactário, né, que é questão de vida ou morte, se você está preparando leite ali de maneira inadequada, contaminando, se você não tem processos aí validados pela CCIH, tudo isso pode incorrer risco, principalmente ali pro bebezinho, né, que é o RN, que tá na UTI neonatal. Você tem a questão, muitas vezes, de banco de leite. Algumas organizações têm banco de leite, que tem processos robustos de controle, que tem que ser inseridos, tem uma legislação pesada. Tem assistência nutricional, né, direta. Então, como é que você está garantindo que você está avaliando o risco nutricional dos pacientes, que você está implementando medidas assistenciais para gerenciar esse risco de desnutrição ou qualquer outro risco relacionado à assistência nutricional. Quando é que você reavalia esse risco? Porque esse paciente está ali 20 dias na UTI. Às vezes ele entrou sem nenhuma desnutrição, mas agora, 8 dias depois, ele já apresenta características de desnutrição. Como é que você volta? Como é que você garante uma reavaliação para esse paciente de longa permanência? Né? Então, tem muitos riscos relacionados à assistência nutricional, mas esses são os mais importantes. Também não é exigido núcleo para consultórios individualizados. Desculpa, eu acabei não falando, mas a Vi tá certa aí. Então é laboratório, home care e consultórios que é de um único médico. Eu acabei não considerando isso como organização de saúde, mas tá certo. Juliana, hoje as operadoras de saúde RN 507 pegam muito nesse quesito. Sim, porque agora é legislação, né? As operadoras têm que ter uma governança bastante robusta de riscos. Isso tem que ser apresentado para a ANS. Então, agora, né, virou lei, né? O que é mais aqui? Que órgão fiscaliza a existência e cumprimento do núcleo de segurança? Giovana perguntando. A vigilância, tá? A Anvisa é quem define todas as regras, né? Desde 2013 é obrigatório ter o núcleo de segurança do paciente, e as vigilâncias municipais e estaduais é que fazem a fiscalização direta. Então, se a fiscalização ainda não foi na sua organização, pode ser que ela vá e exija isso, porque isso é uma portaria, é obrigação legal, tá? Converse com os seus líderes. De acordo com a classificação de riscos, quando se torna obrigatório os planos de ações? Sempre, gente. Teve você está falando não o evento, né? O evento adverso sempre. Agora, risco que você identificou, você vai definir, por exemplo, os riscos acima da classificação, acima da nota tal. Tudo depende da ferramenta, tá, gente? Eu tô falando aqui pensando num FEMEA ou HFEMEA. Então, você faz o corte, esses riscos que deram acima da nota tal, que é o RPN, né, que a gente chama,
eles têm que ter ação imediata. Esses riscos muito baixinhos, com possibilidade quase ínfima de acontecerem, muito bem gerenciados, muitas vezes você não precisa estabelecer plano de ação nenhum, tá? Então, em geral, é o núcleo de segurança do paciente ou o escritório da qualidade que define esse corte, tá? Nem todo risco precisa de plano de ação, porque ele já está gerenciado, tá bom? Já tô respondendo aqui a próxima pergunta, que é essa.